Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer mais um videozinho para vocês. Depois de não sei quantos mil tempos só postando sempre aqueles videozinhos curtos e tal. Vocês viram que eu comprei um computador novo, né? Não sei se eu comentei aqui com vocês. O meu computador que eu estava usando, que era um computador bem antigão do meu pai, eu usava para dar aula. E era muito antigo aquele computador. Só que era um computador antigo que funcionava muito bem. Inclusive a gente usava ele na recepção do supermercado que a gente tinha. E eu usava muito ele para estudar. Então ele tava super me suprindo. E eu sempre fui acostumada com um computador muito, notebook muito potente. Assim, notebooks muito bons. Só que, financeiramente falando, eu não estava com condição de comprar notebooks potentes. Que a gente sabe que notebook potente é de R$2.500 a R$3.000 pra cima. Então a gente sabe assim, se a gente vai comprar um computador minimamente potente, a gente vai saber que a gente vai pagar no mínimo R$2.500, R$3.000, no máximo R$5.000 no notebook. Isso eu tô falando de notebook potente. Aí o que tava acontecendo? Eu tava usando o tablet da minha mãe pra estar estudando, porque como eu precisava de alguma coisa pra estudar e fazer meus trabalhos da faculdade e mandar coisa no sistema da faculdade, que tem coisas que a gente faz na faculdade que a gente manda pelo sistema. Então assim, o professor, pra não ficar com muito papel na mão, eles botam lá no aplicativo do sistema da faculdade, é um local no portal pra gente simplesmente anexar os trabalhos da gente e mandar pra eles. Eles corrigem e mandam a nota pra gente. Então, a minha faculdade tem essa vantagem de que o professor, pra não ficar carregando um monte de coisa, assim, a gente entregar um monte de papel pra eles, de trabalho feito, relatório feito, essas coisas, mesmo feito à mão ou digitado e tal, impresso, né? Os professores, a gente tem esse sistema de comunicação entre o aluno e o professor. O professor e o aluno. Então, muitas vezes, eles pedem pra gente estar anexando trabalhos dentro desse aplicativo da faculdade. Então, como o meu computador tinha pifado, como é que eu ia fazer isso? Tinha um celular, mas, gente, pensa aí bem de fazer trabalho de faculdade por celular. É horrível. E tal, então o que eu fazia, eu tava usando um tablet da minha mãe. Só que aí, eu realmente estava precisando, pelo menos, comprar um computador ou comprar um meu tablet, um setup, e tal, pra fazer minhas coisas, pra ter minhas coisas. E aí, o que aconteceu? A minha ideia era comprar um tablet mais atualizado da Samsung, porque o da minha mãe é o Tab A7 Plus. Ele foi lançado em 2020, mas foi comprado em 2021. E eu tava pensando em comprar o Tab A9 Plus, que foi lançado acho que em 2023, final de 2023 para 2024, coisa assim. Então eu ia comprar um mais atualizado. Só que assim, é o seguinte, quando eu fui parar mesmo pra pensar, se eu fosse comprar um tablet, eu ia ter que comprar, além do tablet, eu tinha que comprar os acessórios. A canetinha nem tanto, porque a canetinha eu tenho, que eu ganhei da minha mãe. Então eu não iria comprar a canetinha pro tablet. Mas eu tinha que comprar um acessório, tipo a capa com teclado, essas coisas, pra virar um setupzinho pra mim. E cartão de memória pra expandir e tal. Só que aí, eu fiquei assim, na coisa, vou montar meu setup dessa forma. Eu fiquei muito tempo pensando dessa forma, e eu falei, eu vou esperar a Black Friday, como diziam mesmo, né, Black Friday, pra poder comprar. Só que aí eu fui pesquisando umas coisas assim, fui olhando outras coisas. E aí eu achei esse notebook da Positivo, que eu postei pra vocês. Não é, assim, pra mim, como eu falei, pra mim que eu sou acostumada a usar notebooks muito potentes, de 2.500 pra cima, porque assim, com a memória muito boa, com um processador muito bom e tal, comparado aos notebooks que eu já usei minha vida inteira, óbvio que com o notebook que eu comprei foi um notebook muito inferior, porque eu tô acostumada a estar utilizando notebooks muito potentes. Mas pelo valor que eu estava predisposta a pagar e para a função que eu realmente estava querendo usar um notebook ou um tablet,
Esse notebook que eu comprei da Positivo, que é esse daqui, que é ele é um 2 em 1. Ele é, além de ser notebook, ele também vira tablet. Então, pra função que eu quero tá usando, que é pra estudo, pra tá assistindo vídeo no YouTube, pra tá vendo minhas coisas no streams, essas coisas tipo Netflix, Amazon Prime, essas coisas, sabe? Tipo, enfim, pra tá usando o básico mesmo, que eu sempre usei o básico, tipo, eu sempre acabava gastando demais em notebooks, em valores muito altos em notebooks, pra usar um básico com ele, que era estudar, colocar minhas fotos assim pra não ficar pesando no meu celular, colocar minhas coisinhas ali e usar o básico, né? Estudar e assistir meus vídeos. Óbvio que como eu tava sempre acostumada com computador, notebooks muito potentes, esse bichinho pequenininho aqui, fazer a comparação realmente, ele trava, difícil, tipo, pra mim, Clarice, que tô acostumada com notebooks muito potentes, eu vejo assim, tipo, pô, ele dá uns ranquinhos, dá uns arranca-rabo aí que você fala assim, tipo, meu Deus do céu. Mas isso é questão de tempo de eu realmente acostumar. Aí o que tá acontecendo? Eu vou vender o tablet da minha mãe, que ela pediu pra eu vender o tablet dela, pra ela investir em outra coisa pra ela, acho que um relógio pra ela ou em um novo tablet, coisa assim, não sei o que ela vai querer fazer com o dinheiro, mas ela pediu pra eu vender o tablet dela. E a canetinha que ela acabou me dando de presente, eu tô usando pra esse notebook aqui, porque a tela dele é touch, então dá pra usar. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, deixa eu ligar aqui a caneta. Bora, meu filho, liga. Ó, você vê que a canetinha tá ligada. Então ele super funciona, gente, ó. Ele super funciona de estar utilizando aqui, ó. Ele super funciona como um tablet. Então, assim, meu notebook novo ele é um tamanho de um netbook. Não sei se vocês já ouviram falar, mas antigamente surgiu um tal de netbook, que eram computadores pequenos, como esse aqui, que te facilitaria para mobilidade. Então, assim, tipo, tinha netbooks com processadores muito bons e tal, justamente para ter essa mobilidade de você não precisar carregar um trambolho de um notebook de 14 polegadas ou 15 polegadas. Meu notebook novo tem 11, alguma coisa de polegadas. Deixa eu ver se aqui tem a informação da polegada dele de tela. Aqui, ó, ele tem 11,6 polegadas de tela. Então, quando eu dobro ele todinho, ele faz 360 graus aqui. Essa tela fica aqui embaixo, assim, ó, do notebook. Ele fica da tela de um tablet. Ele literalmente se torna um tablet. Então, dá pra usar a minha canetinha tranquilamente assim, do jeito que ele tá, como notebook, ou já forma de um tablet. Então dá pra... E assim, tipo, eu preferia, assim, tipo, o preço dele normal, porque esse aqui é um mais atualizado. Tem um menos atualizado que tá com o sistema Windows 10 ainda, né? O processador um pouco mais antigo do que esse. E esse aqui tá mais atualizado, assim, tipo, do que comprar o outro. Mas o preço dele, em média, é 1.300 e alguma coisa, 1.400 reais. Dependendo do site que você vai comprar, no máximo estourando 1.500 reais. E ainda assim é caro. Assim, tipo, pelo que ele é, se você achar ele por 1.500 reais, tá pagando muito caro. Mas a média dele é entre 1.300 e 1.400 reais. A média dele, desse preço aqui do notebook. Eu paguei 1.200. Assim, tipo, 1.199. 1.200 reais, né? 1.199. Ainda dividi em 12 vezes. Ainda dividi em 12 vezes. E assim, pro que eu quero, que é estudar e ver minhas coisinhas, ele tá sendo muito top. Muito top mesmo. Mas assim, óbvio que pra quem tá acostumado com computadores potentes, eu percebo algumas travadinhas dele, mas normal pra quem tava acostumado com uma coisa mais potente. Mas ele tá, nossa, me super supriu esse computador. Aí continuando no vídeo, que já deu 12 minutos daquele outro vídeo que eu tava fazendo. E é assim, você vê que ele é muito pequenininho, tipo,
ele é 11.6 polegadas. E como eu falei, para quem tá acostumado com um computador mais potente, realmente vai fazer como eu, vai perceber esses arranca-rabozinhos que ele dá. Porque para quem tá acostumado com um computador mais potente, mesmo que usasse, tipo, por exemplo, eu usava computadores muito potentes, notebooks muito potentes, mas para funções básicas. Então, assim, tipo, eu usava computadores de 2.500, 3.000, 3.500 reais para função básica de estudar. E eu comprei um notebook de 1.200 reais para realmente para função que é básico, que é para estudar. Então, assim, ou seja, eu pagava caro demais para usar a função básica. E eu comprei agora um notebook com uma função realmente tem que ser. Então, assim, tipo, como é que ele pode estar sendo usado? Ele pode estar sendo usado como notebook nessa posição aqui, tipo, que a gente fala de cabana, que ele fica assim, que é tipo de apresentação, e também pode estar usando como tablet, que é assim, do jeito que tá aqui. Você vê que ele vira a tela como tablet, do jeitinho que tá. E como eu mostrei pra vocês, dá pra usar a canetinha tanto assim, do jeito que tá aqui, quanto da forma de notebook. Então, você vê que o teclado tá aqui e dá pra usar como tablet aqui. Essa coisinha aqui é um negócio de sinal do meu mouse que eu uso, que eu tenho o costume de usar mouse físico assim, ao invés de usar esse mouse que vem no notebook. A dica que eu dou sempre, se você for comprar esse tablet, ou esse computador / tablet, é ter essa sensibilidade de você não dobrar de uma forma bruta. Então faça sempre devagar, porque é um aparelho, por mais que seja com a função assim de ser tablet / notebook, mas que você seja uma pessoa mais sensível em estar dobrando ele, porque é um aparelho notebook que, se você fizer de qualquer jeito, vai dar merda. Você pode estar estragando as ligações dele aqui, você pode estar estragando a tela, você pode estar estragando a parte daqui de baixo, que fica toda a questão do sistema dele de bateria e memória, essas coisas tudo aqui embaixo. O meu eu comprei com 4 GB de memória RAM, que é a única. Quer dizer, tipo, é a única que você vai encontrar. 4 GB de memória RAM e 128 GB de memória interna. E é irreversível, não tem como você mudar isso. Só que assim, o que eu achei de vantagem é que ele vem a entradinha de cartão de memória. E aqui já tá um cartão de memória que eu coloquei de 32 GB. Que aqui nesse cartão de memória de 32 GB dá pra colocar até mais memória aqui. Aí vocês podem ver que tem uma entradinha de cartão de memória aqui. E eu coloquei um cartão de memória de 32 GB que eu tinha aqui em casa, que é o mesmo cartão de memória que eu também utilizo pro meu celular, que eu uso o A54 da Samsung. Então, o mesmo que eu tenho no meu celular, eu também coloquei aqui. E super me supre, porque o meu celular também é de 128 GB no meu celular. Então, o que é que eu faço no meu celular? Eu uso um cartão de memória de 32 GB e lá eu coloco no meu cartão de memória todas as minhas fotos, essas coisas, arquivos pesados, eu tudo coloco no cartão de memória. E no meu celular eu deixo só aplicativos do sistema do celular. Simples assim. Então, assim, tipo, no cartão de memória eu deixo documentos, fotos, essas coisas, e no celular eu deixo só os aplicativos. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. No computador eu deixo só os aplicativos e, assim, tipo, meus documentos, coisas de faculdade, minhas fotos eu boto no cartão de memória ou no drive do Gmail. Então eu tenho 2 e-mails do Gmail. O meu e-mail pessoal e o e-mail que eu uso pra faculdade. Então, assim, tipo, meus conteúdos de faculdade eu deixo normalmente no drive do meu e-mail da faculdade, e meus documentos pessoais eu deixo no meu drive do meu e-mail pessoal. Então, isso me facilita muito, porque, assim, tipo, além disso, eu tenho 15 GB de memória do meu drive pessoal e 15 GB de memória do meu drive
da faculdade. E isso me ajuda muito. Tenho mais 30 GB de memória dos drives e mais o cartão de memória de 36 GB aqui. Então, assim, tipo, minhas fotos que eu quero deixar salvo no meu computador e deixar menos fotos no meu celular, tá tudo no cartão de memória aqui ou no meu drive pessoal. Então, isso já me ajuda bastante. Então, eu deixo o meu computador, a memória interna do meu computador, o mais livre possível, justamente para eu não ficar sentindo que ele tá travando, que ele tá pesando, porque isso já é uma coisa que eu tenho essa facilidade de entender que eu tô lidando com um aparelho tecnológico. Então, qualquer coisa que eu bote no aparelho tecnológico, uma hora ele vai pesar, uma hora ele vai dar problema, se eu não cuidar direito. Então, é isso que eu sempre fiz com meus aparelhos. Então, assim, tipo, eu vi alguns comentários de algumas pessoas, assim, tipo, ai, gente, se vocês usarem isso aqui, não... Enfim, alguns falando que, um computador não presta. Nenhum computador vai prestar se você não cuidar direito do seu computador. Nenhum celular vai prestar se você não cuidar direito do seu celular. Você pode ser a melhor marca do mundo, pode ser a Apple de 2 teras de memória. Se você não cuidar do seu celular, vai dar merda. Então, eu falo isso porque eu já usei iPhone até o 7S. O 7S, sei lá, não lembro. Então, assim, tipo, eu já usei muito o iPhone. E o iPhone não tem processo de expansão de cartão de memória. A Samsung já me dá esse processo de expansão de cartão de memória. Mas todos os celulares que eu tive, eu sempre tive esse cuidado de saber que eu tinha que cuidar. E a mesma coisa era sempre com os meus computadores. Então, eu sabendo que a memória do meu computador novo não tem como eu expandir de forma interna, tipo, ou seja, trocar a memória dele por ele ser fundido na placa-mãe, o que eu faço? Ele tem um processo de expansão de cartão de memória. O que eu posso estar investindo futuramente? Num cartão de memória maior, de tirar de 36 GB para um maior, de 68, e aumentar o cartão de memória. Mas é justamente isso, não pegar coisas que iria pesar a memória interna do meu computador e colocar dentro da memória interna, colocar dentro do cartão de memória, entendeu? Então, assim, tipo, são coisas que me facilitam. Então, assim, tipo, são coisas que vão facilitar a minha vida e que eu sempre tenho uma plena consciência de que, para que gastava R$2.500, R$3.000 no notebook, eu sei que o que eu comprei, que foi de R$1.200 na época da Black Friday, não vai estar me dando aquele suporte imenso de fluidez no notebook, porque eu sei que eu peguei um computador básico comparado aos outros que eu tinha. Eu sempre investi em computadores mais seja que para pagar mais de R$1.000 no computador, vão pegar um melhor. Mas assim, tipo, no momento eu não tava com condições de pegar um melhor, pensando de R$2.000 pra cima, R$2.500 pra cima. O que eu pude pagar era R$1.100, R$1.200 na Black Friday, como diz o povo. Então, enfim, eu tô super satisfeita, assim, tipo, tem uma semana que eu tô usando ele, tô muito satisfeita. Tem aqueles travazinhos, como eu falei no primeiro vídeo, tem aqueles traves, só que assim, tipo, tá super me suprindo, muito, muito, muito super me suprindo, assim, tipo, inclusive até minha mãe veio aqui semana passada, não, no início da semana, segunda-feira, minha mãe veio aqui, minha mãe usou meu computador, eu, nossa, acho que a única coisa que minha mãe falou assim, nossa filha, só que a letra é muito pequenininha, eu falei assim, pensa, seu notebook é um computador de 15 polegadas e só tem 11 polegadas, então você imaginar que pra ela que tá acostumada com um computador de 15 polegadas, tá usando uma telinha de 11.6 polegadas, realmente, quando você olha, a letrinha é muito pequena, e realmente pequena mesmo, mas é o que dá, e super indico pra você que tá querendo um computador básico para suas coisas básicas. Super indico mesmo.